Namastê. Hoje nós vamos falar sobre os campos vibracionais, né? Tem muita gente que sabe o que é campo, né? Mas muita gente não sabe. Um campo sempre tem um centro e tem uma vibração de volta dela. Por exemplo, né? Eu sou a Zezinha, estou aqui neste planeta e o meu campo que está aqui de volta de mim, né? O visível, é as minhas flores que estão aqui, né, os meus quadros de Jesus e do Buda que estão lá, minha plantinha aqui, enfim, tudo que eu estou olhando é o meu campo. Mas há um campo invisível, né, que tem os corpos astral, mental, né, etérico, né. Então a gente não vê esses campos, mas esses campos também indo mais na profundidade, né, as células também, cada célula tem um campo, né. Então nós somos esse campo, né? De todas as coisas que eu fiz em outras encarnações, então existe esse campo aqui, é um campo vibracional. A Terra é um campo vibracional, né? E nós viemos aqui para viver nossas experiências. Mas agora que nós estamos esse momento de ascensão, né? Essa ascensão que nós vamos todos participar, né? Então, existem uma mudança nesse campo, né? Que a gente já está sentindo, né? Se você olhar você hoje e há 20 anos, 30 anos atrás, você era uma pessoa completamente diferente, o mundo era diferente, né? Então, nós estamos transformando em ondas vibracionais que estão nos elevando. Agora que estamos cada vez mais próximo dessa ascensão, então há uma interferência espiritual, né? De uma ordem superior sagrada, que são os campos vibracionais sagrados, né? E esses campos, eles estão agora emergindo, vindo para o nosso campo, né? Principalmente para as pessoas que trabalham com fogo sagrado, né? Com os 12 raios, com os 7 raios, né? E eu acredito também que as pessoas que nem conhecem os raios, mas que têm um alinhamento do bem, das coisas certas, corretas, pessoas de caráter, né? Então, elas também acho que participam dessa força que está no planeta já, né? Fazendo com que a gente se eleve, que a gente se expanda, né? Que nossos corações se abram, que a gente consegue ver o mundo de uma maneira diferente. Então, esses campos vibracionais são sagrados agora, né? Quando você está lá fazendo a sua meditação, se você se conecta com o raio azul, por exemplo, né? Primeiro raio solar, quando você está se conectado com ele, todo o seu campo aqui fica azul, né? E você potencializa, né, o poder, a fé, a proteção, a coragem, a força, a garra. Você vai, né? E junto com isso também estão todos os seres desse raio, né? Do primeiro raio, os arcanjos, né? Os Elohims, o mestre ascensionado desse foco, né? Então, nós, de tanto a gente acessar a esse campo, nós vamos nos transformando, né? Eu posso dizer que isso é real, por mim, eu falo sempre por mim, gente, cada um tem a sua experiência, tem a sua vivência, eu falo por mim, né? Isso é real, né? Então, quando você vai, à medida que você vai adentrando no fogo sagrado, você vai adentrando nos raios, né? Você vai ver que a sua consciência vai se ampliando, né? Mas só que você não pode ir pelo que eu estou falando, você tem que viver isso. É a sua caminhada, né? Quando você está meditando ali quietinha, né? Você inspira um raio, né? Aquele raio, o quarto raio solar. Então, o seu campo vibracional já vira sagrado e já se vibra com a chama branca cristalina, né? Que tem, né? A chama branca cristalina é da pureza, é da ascensão, né? Então, todos esses raios, eles têm uma vibração que ajuda o nosso processo de ascensão na nossa vida diária.
né? Então, cada vez que você vai se conectando com esses raios, há uma transformação dentro do seu campo, dentro do seu ser, né? Porque tudo começa dentro da gente, tudo começa aqui no coração, na nossa chama trina, né? Que vai se ampliando. Então, e para isso vai ficando mais forte. Isso tudo começou, né? Isso antigamente tinha na Atlântida, né? Mas com todas aquelas coisas que aconteceram lá, né? Coisas, né, que tiraram as chamas, vamos dizer assim. Não vou falar sobre isso agora, né, que vai estender muito. Então tiraram. E quando foi em 1930, 1900, daqui agora, houve uma força no planeta, que já aqui no meu canal tem contando essa história de Saint-Germain, né? Então houve essa expansão para as nossas consciências. Por isso que nós estamos evoluindo a galope, né? Se você vê 2026 e 1950, 1945, eram outras pessoas, não era como nós, né? E assim vai sucessivamente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desses campos vibracionais sagrados, que é a força do fogo sagrado que vem e ele adentra o nosso campo, né? Ao nosso campo vibracional. Que nós somos energia, vibração e consciência. Então vamos ler aqui o que esses conceitos ascensionados, né, vêm nos falar. Amados Cristos solares, operando dentro do campo vibracional sagrado que conhecemos como nossa doce terra, né, que a terra é um campo vibracional sagrado, né, que faz transformações, né? Vamos mergulhar no conhecimento e na compreensão de todos os campos vibracionais sagrados, em sua relação com a realidade de nosso instrumento divino e a nossa verdadeira identidade. Nosso instrumento divino é os nossos corpos, astral, mental, etérico e físico, né? E a nossa verdadeira identidade, que nós não somos esse corpo, né? Nós somos energia, vibração e consciência, né? Pois tudo isso contém a influência sagrada de nosso serviço de iluminação, bem como seus tesouros celestiais. Essa ressonância revela a plena capacidade de ação espiritual dentro de nossa verdadeira identidade, funcionando como um instrumento divino. Vamos refletir sobre como a ciência, assim como nosso serviço de luz, compreende os campos vibracionais, cada um a partir de sua própria perspectiva. Sabemos pelos ensinamentos dos mestres ascensionados que tudo é energia, vibração e consciência. Os campos vibracionais são o aspecto de vibração dessa lei da vida. A ciência discerne os campos vibracionais como uma realidade em estado quântico, né? Eu acho aqui que eles falam de estado quântico porque é a vibração, né? Algo a ser observado e estudado na tentativa de compreender a realidade física, né? Algumas pessoas que estudam, né, somente mecânica quântica, entendem a realidade física, mas a maioria das pessoas não conhece isso, não sabe que nós somos, né, um pedacinho de tijolinho, tudo juntinho, e nos tornamos isso aqui, né? Nós somos feitos de átomos, né? Então, muita gente não entende isso, que essa parede que tá aqui agora, ó, ela não tá parada, tudo tá se movendo, né? Então, as pessoas não entendem isso, né? Quando começa a estudar a física quântica, né, sabe que a lei do observador, né, que muda a realidade. Bom, isso que está querendo falar aqui. Quanto ao processo de ascensão, concebemos os campos vibracionais como uma experiência do nosso processo, do nosso instrumento divino, né? É aquela assim, por que ele fala experiência pessoal? Porque cada um tem o seu processo na ascensão, né? Cada um é individual, só que eles dizem agora que essa ascensão vai ser coletiva, mas o processo é de cada um. Eu tive a minha experiência de vida, você que está me ouvindo, teve outra experiência de vida, mas cada um está no caminho, né?
e acelerar nossa consciência a fim de compreender as influências dos campos vibracionais na vida diária. Em nosso processo de ascensão coletivo, como eu falei, né? Agora temos a liberdade espiritual para transformar campos vibracionais através da aplicação do fogo sagrado. E fazendo isso com uma cerimônia rítmica, auxiliando essa pessoa, lugar, condição ou coisa, até que ela revele sua expressão de ordem divina. Quer dizer, a sua expressão de ordem divina, né? Então a gente vai acessando esse fogo sagrado, eles vão adentrando os nossos campos vibracionais, né? E aquilo, de tanto a gente fazer isso, ele vai se tornando nosso. Eu sou ele, ele sou eu, né? Aquela coisa assim de que nós vivemos dentro de uma unidade, né? Para uma operação superior divina em nós, né? Então, é que ele fala aqui, ó. Ela revele sua expressão de ordem superior, porque eu, na realidade, eu sou Zezinha hoje aqui, que eu tô vivendo aqui essa minha vida aqui, né? Que já vivi muitas, mas na realidade eu tenho eu sou um ser como você também, que eu não sou especial de nada, tá? Eu e você temos um ser superior, que somos nós mesmos, que tá lá, e só um pouco de nós que tá aqui, né, encarnado, né? Eu vi isso, a primeira vez que eu vi isso, né, foi no livro da Barbara Bryan. Eu fiquei assim, gente, que é isso? Eu sou um pouco encarnada, meu pouco tá do outro lado. Gente, mas que história é? Olha, foi muito difícil, mas eu entendi isso aí sim, quando você começa a estudar as vibrações, né? Então, continuando. Isso é especialmente importante no que diz respeito à iluminação da divindade dentro de nós e ao nosso redor, né? Então, à medida que você vai entrando desse campo vibracional mais sagrado, a sua chamatrina, ela vai se iluminando, né? É aquele processo que você vai se expandindo, né? Você vai se expandindo, né? Diz que depende das pessoas, da sua vibração, né? A sua vibração, ela atinge milhares de quilômetros, né? Do ser, né? Que ele toca várias pessoas com seu pensamento, né? Eu acho que isso é real, gente. É aquela coisa assim, se você tornar, eu gosto de falar assim, né, holográfica, que você cresce, 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 cresce. Ai, mas é bom demais, né? Aí você vai, essa força vai ampliando, vai com ondas, né? Eu vejo dessa maneira, não sei se você aí vê de outra maneira, mas eu vejo o nosso campo dessa maneira. Então aqui eu vou ler de novo, ó. Isto, ó, uma coisa até que ela revele, né? Você se torne sua expressão de ordem superior, né? Quando a nossa presença entra mesmo dentro de nós, né? Quando a gente se ilumina, né? Isso é especialmente importante no que diz respeito à iluminação da divindade dentro de nós. Ela tá aqui pequenininha, né? Nossa caixinha aqui, né? Nossa chamatrina. E à medida que a gente vai acessando ao fogo sagrado, ela vai aumentando. Nós vamos mudando, não adianta, você tem que fazer uma mudança nas crenças, no comportamento, caráter. Bom, todo mundo já sabe isso, que você tem que fazer, né? E a medida vai tocando. Ó, o conhecimento comum na ciência indica que a teoria quântica vê tudo como composto de energia, vibrando em diferentes frequências. E essas vibrações carregam informações. Aqui vemos o aspecto da consciência de energia, vibração e consciência. Em nosso serviço de luz, vemos essa verdade como a base de utilizar o fogo sagrado como um campo vibracional de ordem superior. Quer dizer, as 12 raios que a gente trabalha, né? O pessoal lá do meu grupo. Então, a gente trabalha com uma frequência de ordem superior, né? Criado pela hierarquia espiritual para nosso uso nesse momento cósmico para a nossa doce terra. Quer dizer, não sou só eu, a gente falou que eu trabalhar com o grupo, não, milhares de gente trabalha com os 12 raios, é muita gente, graças a Deus, né?
é conceder à humanidade a autoridade da alquimia divina. Isso eu acho maravilhoso, gente, quando você fala em alquimia, né? Então, para nós, nos dias de hoje, a gente trabalhar com fogo sagrado, há uma alquimia acontecendo em nós, entendeu? Você vai vendo que você vai ficando diferente. Isso aí é real, gente. Essa alquimia do fogo sagrado em nós, os nossos corpos, astral, mental, etérico e físico, é real. Não é uma coisa ilusória, né? Continuando. Ó, compreender isso nos leva a servir a partir do reino da causa. Lembrando que eu sou um ser de causa. Quer dizer, o que é ser um ser de causa? Eu tenho um propósito, e esse propósito vai causar algo. Isso é um ser de causa. Por exemplo, eu tenho o propósito de me elevar, e à medida que eu sou elevada, todos são elevados comigo. Isso é causa. Eu quero causar isso, né? Então, eu quero fazer com que a iluminação divina chegue a todos. Isso é um propósito, isso é uma causa, né? Começando comigo, com certeza, depois aos outros, né? Então, esse reino da causa é muito importante para a gente compreender. Continuando. Um ser de causa, garantindo os eventos transformadores na consciência que tanto desejamos. Nossa disciplina é manter o foco nisso e não nos distraímos com padrões kármicos, que estamos aqui para transformar. Também entendemos que tudo é energia, vibração. E, além disso, a nossa consciência é o fator crucial na expressão deste serviço. É aquela coisa que a gente fala, vigiai e orai. Isso é muito importante nessa época que a gente está vivendo. Se você começa a ver muito mal, você se torna um pouco dele, né? Se você começa a ver muitas coisas ruins, você vai se tornando, porque à medida que você olha para ele, ele olha para você, né? E você sabe que as coisas negativas tá carregado de coisa negativa, espíritos ruins, muitas coisas, né? Vamos falar aqui para não abaixar a frequência. Então, à medida que você observa para ele tá observando para você, ele entra dentro da sua aura, né? Então, a gente tem que se cuidar com isso aí também, que ele tá falando aqui, ó. Nossa disciplina é manter o foco nisso e não nos distrairmos com padrões kármicos, né? Que estamos aqui para transformar. Também entendemos que tudo é energia, vibração. E, além disso, a nossa consciência é o fator crucial na expressão desse serviço. A consciência sempre elevada, né? A informação quântica presente nos campos vibracionais de alta frequência é o que chamamos de fogo sagrado. Uma inteligência divina ordenada que possui seus efeitos do acelerador atômico, no movimento constante de átomos dentro da forma. Quer dizer, os átomos, para nossa ascensão, eles vão se acelerando, né? Movendo assim o mundo da forma em direção às frequências de perfeição do seu potencial divino. Na verdade, dentro da física e da química, vibrações referem-se exatamente a isso, ao movimento cíclico dos átomos dentro das moléculas. Quando o mundo da forma é submetido a uma força vibratória em sua frequência natural, frequência mais alta ou mais baixa, ela entra em um estado de ressonância com essa vibração, onde a vastidão da vibração é, na verdade, maximizada. Isso explica porque quando a humanidade sofre com o foco intenso em qualquer número de assuntos positivos ou negativos, ela se torna profundamente atraída por seu campo vibracional. Foi aquilo que eu falei, né? Daí a lei da vida, você se torna aquilo em que você medita. Você se torna aquilo que você põe a sua atenção, né? Se você está ouvindo aqueles jornais, né, que você espremer só sai sangue, você está entrando naquilo lá, que vai trazer aquilo para seu campo vibracional, né? Saindo do campo da ascensão, né? Que diz outro não pode servir a dois senhores, né? Você tem esse caminho, você tem esse, aí a escolha é sua, né?
Continuando. Daí a lei da vida, você se torna aquilo em que medita. O que significa que nossa divina rítmica e cerimonial direção do fogo sagrado. O foco da nossa atenção é a frequência na qual o elétron se localiza. E, portanto, o movimento dos átomos determinado. Portanto, a frequência expressa de nossos átomos físicos fica ao nosso critério. Aquilo em que pensamos e sentimos, trazemos à forma. Criamos nossa própria realidade. Esta lei pode ser usada de forma muito positiva, como na reunião da humanidade ascendente, que dá origem à nova era da liberdade espiritual, e direcionando a atenção da humanidade para sua própria divindade interior, em vez da tela externa da ilusão. É aquela coisa, né? Se você estiver posicionada em coisa negativa, você vai ficar negativa, né? O processo de transformação é único para cada pessoa, lugar, condição e coisa. Assim como todo o processo da ascensão. Na ciência, ressonância é amplificação do som por espelhamento de vibração síncrona, tom, de um objeto vizinho. Em nosso serviço de luz, vemos isto como nossa chama eterna e sua luz radiante e seu tom sagrado, nossa mensagem-chave divina pessoal, afetando a manifestação de tudo em tudo aquilo que focamos nossa atenção, com a qual nos sentimos próximos ou para a qual desejamos um resultado melhor. Na nova era da liberdade espiritual, isso é visto como tornando-se a voz do grande eu sou, tornando-se a luz do mundo, em serviço ao Cristo cósmico. Aqui nos iluminamos aos planos físico, etérico, mental e emocional da vida diária. Este é o nosso processo de ascensão global, inclusive em toda a vida vivendo livre na luz. Nós somos o eu sou, encarnado aqui e agora para causar exatamente isso. Então, gente, o que a gente viu aqui é tudo que os mestres falam, né? Que nós somos o que nós pensamos, sentimos e falamos. Então, se você quer entrar no processo da ascensão, você não pode estar ligada ao negativo, né? As coisas negativas acontecem na nossa vida, claro. Mas você vê, você fica só um pouquinho nela. Não fica aquilo remoendo você, remoendo. Você não pode ficar assistindo coisas negativas, né? Filmes negativos, né? Você tem que selecionar. Converse com o seu eu sou. Fique internamente ligada aos raios, né? Sempre esteja junto com eles, porque quando você está no seu campo vibracional sagrado mais elevado, é junto com o raio, sempre tem o anjo do seu lado, né? Daquele fogo sagrado, né? Um dos 12, né? Sempre. Você tá, qualquer coisa, tá ali, né? Então, a gente vai se reciclando, né, com o passar do tempo. Não é em um ano, né, muito tempo. Porque até você sair de uma coisa que você tá para você entrar em outra, demora. É um estudo. Eu acho assim, que a gente tá aqui numa escola, né? E cada um tá num nível, está tudo certo. Quem não quer fazer isso, não tem problema nenhum, gente. Nada que é errado, nada, não. Cada um segue o caminho que quer seguir, né? Aqueles que não querem se elevar, tá tudo certo também. Porque aqui nós estamos nesse planeta, que é um planeta que você faz escolhas e plantações. E tudo que você planta, você vai receber, né? Então, nós estamos aqui para escolhas. E cada um faz a sua escolha e tá tudo certo, né? Se você não for evoluir agora, não vai querer fazer o processo de ascensão agora, haverá outras chances também, não tem problema, né? Mas aqui é um caminho do fogo sagrado que vai fazer com que você possa ascensionar, né? Namastê.
Amor e luz, verdade cura a todos.